A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que uma médica passe a atendê-lo em casa. Segundo os advogados, Bolsonaro enfrenta crises agravadas de soluços e o caso exige avaliações urgentes e imediatas. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar e só pode receber visitas com autorização do Supremo. Desde 2021, ele tem relatado episódios persistentes do problema, né? Os problemas que são atribuídos às sequelas das cirurgias que foram feitas após o atentado que ele sofreu com uma facada em 2018. Ana, o ministro Alexandre de Moraes já chegou a definir esse pedido? Afinal, ele já disse que se pode ou não pode? O que foi que disse o ministro? André, ele autorizou a visita da médica, inclusive ele autorizou que, caso precisasse de internação, o ex-presidente Jair Bolsonaro já poderia ser levado para internação sem necessidade de uma nova autorização judicial, André. Ana, o ministro Moraes também negou um pedido da defesa do ex-presidente, mais um pedido, né, para encerrar a prisão domiciliar de Bolsonaro. O risco, segundo alegou o ministro, foi que há uma possibilidade de o ex-presidente vir a fugir. Afinal de contas, já houve até ali, encontraram na casa dele uma carta indicada ao presidente argentino Milei, pedindo ajuda caso fosse necessário. A embaixada dos Estados Unidos fica relativamente perto da casa de Jair Bolsonaro, e o ministro disse não, vai continuar preso em casa por enquanto, até que seja tudo, que esse processo todo chegue ao final, né, Ana? Isso, ele apontou que existe o risco de fuga, né, como você já falou, diante da gravidade também dos crimes cometidos e do histórico de descumprimento das ordens judiciais, né? E essa decisão, ela segue um parecer da Procuradoria-Geral da República de sexta-feira, que já também tinha um parecer ali pelo indeferimento do pedido da defesa. E só para a gente lembrar aqui, para quem nos acompanha, que esse pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi decretado por conta do descumprimento de medidas restritivas que ele enfrentava. Ele não podia, por exemplo, usar as redes sociais. E aí o que ele fez? Num dia que teve uma manifestação, ele não participou, mas os filhos dele divulgaram imagens ali de uma videochamada com ele nas redes sociais. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que houve um descumprimento, que ele tentou burlar essa restrição de uso das redes sociais, utilizando a rede de terceiros, no caso, os filhos dele. E esse risco de fuga, na verdade, nesse dia que foi decretado a prisão domiciliar, foi feita a apreensão do celular dele, e aí encontraram ali o arquivo no celular de Bolsonaro de um rascunho ali de um pedido de asilo, como você disse, para o presidente da Argentina, o Javier Milei. Então, esse pedido da prisão domiciliar foi feito tanto pela Procuradoria-Geral da República, quanto também contra a Polícia Federal. Na verdade, quem fez inicialmente o pedido foi a Polícia Federal, e aí depois ratificado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando também que o Moraes cita na decisão que o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado pela tentativa de golpe, André. O que a gente observou muito, né, ao longo dos últimos meses, nas imagens antes de o ex-presidente ser preso em casa e ali não poder mais participar de rede social, foi que Jair Bolsonaro, em todos os momentos em que aparecia, tanto em manifestações que participou, em eventos em que estava, a gente via, quando a gente está editando aqui as reportagens, né, quando a gente está vendo as entrevistas, vendo as imagens brutas, a gente tem a oportunidade de observar alguma coisa que às vezes quem está em casa não consegue ver quando assiste o material já cortado, que era em diversos momentos o ex-presidente soluçando praticamente que o tempo inteiro, e geralmente antes de falar já pedindo desculpas porque estava constantemente sofrendo episódios de vômito, passando mal constantemente, embora sempre falando, como as imagens que a gente está vendo ali, mas você tem alguns outros momentos que você observa aí, por exemplo, nessa imagem que a gente está acompanhando, ele já mais debilitado, mais magro, mais abatido, e vem
à medida em que o processo chega no momento de estar transitado em julgado, em que não vai haver mais recurso, afinal está na Suprema Corte, a saúde do ex-presidente vem piorando, o que naturalmente é se esperar. Afinal de contas, uma pessoa que é condenada a 27 anos e 3 meses de prisão, praticamente sem direito a recurso, e a única possibilidade que tem é de conseguir eleger presidente da República, um indicado, conseguir um indulto e ainda assim esse indulto passar depois por uma avaliação da Suprema Corte que o colocou em prisão, é bem difícil. Naturalmente, o estado emocional dele a essa altura do campeonato deve estar muito ruim, como relatam, inclusive filhos que vão lá visitar o pai e que dizem que ele não está bem de saúde. Vamos esperar para ver o que acontece até o mês que vem, e tá aí, portanto, as visitas da médica estão autorizadas pela Suprema Corte para que ele possa seguir em casa com o tratamento. O que é de se esperar agora é que, como muito vem se falando e vem se especulando, é que seja feito um pedido, né, Ana, de prisão domiciliar, para que ele ainda que chegue o momento ali da condenação final mesmo, por volta do mês que vem, é que ele consiga uma prisão domiciliar. Lembrando, o ex-presidente Fernando Collor está preso. Ele está preso em casa, numa cobertura em Maceió, mas está preso. Ele está, cerceado de sua liberdade, ali com uma tornozeleira que ele não pode se deslocar. Ao que tudo indica, a prisão, do Jair Bolsonaro pode vir a acontecer dessa mesma forma, dele ser preso, no entanto, acabar ficando em casa, embora tenha um início, Ana, que ele deveria cumprir pena de acordo com as decisões que estão sendo tomadas até agora em regime fechado, A decisão do Supremo Tribunal Federal fala isso, mas depois nada impede, que o próprio ministro, o relator Alexandre de Moraes, leve em consideração o estado de saúde e todos os argumentos da defesa, André. Ana, um outro assunto importante de hoje aqui, dessa semana ainda, falando sobre justiça, é que o Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã o chamado núcleo da desinformação, apontado como parte central da tentativa de golpe de Estado. O grupo de 7 réus é acusado de disseminar notícias falsas para desacreditar as urnas eletrônicas e enfraquecer as instituições democráticas. Ana, a PGR pede a condenação de todos os acusados pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta de Estado democrático de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Nesse que é mais um núcleo apontado como fundamental para toda a articulação da tentativa de golpe de Estado, e que culminou ali com a grande explosão que foi o dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, como a gente inclusive já está acompanhando nas imagens aí, Ana? Isso, esse núcleo 4, responsável pela desinformação, ele começou bem antes, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a atacar o sistema eleitoral brasileiro para desacreditar esse sistema eleitoral e, caso numa eventual derrota do então presidente Jair Bolsonaro, já ter todo esse discurso, toda essa narrativa pronta. Não é um núcleo assim tão conhecido, os nomes não são tão conhecidos, mas eles atuavam ali diretamente ligados a peças mais importantes, a nomes mais importantes da trama golpista. E tem uma informação também de agora à tarde, que é importante, que é o ministro Flávio Dino, que é o presidente da Suprema, da primeira corte do STF, da primeira turma, desculpa, ele marcou já o julgamento do núcleo 2 da ação penal, que é o grupo responsável ali pelo gerenciamento das ações. Então vai ser do dia 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Esse grupo ali, que inclui o Silvinei Vasquez, por exemplo, que era o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, responsável por fazer aquelas blitzes no segundo turno das eleições em algumas áreas que eles já haviam mapeado anteriormente, que seriam áreas que estavam a tendência de votação do presidente Lula era maior. Então eles fizeram ações ali pontuais da Polícia Rodoviária Federal para dificultar a locomoção desses eleitores de Lula. Outro nome bastante conhecido também desse núcleo 2 é o do Felipe Martins, que é ex-assessor lá da Presidência da República, do então presidente Jair Bolsonaro, e ele seria o responsável
por elaborar a minuta do golpe. Então, esse núcleo 2 é um núcleo um pouco mais importante, que ele gerenciou essas ações para impedir a posse também ali do presidente Lula em 2023. André.